Olá, tudo bem? Bom dia. Eu sou o pastor Eduardo Rocha, estamos aqui para dar continuidade aqui nossas aulões, né? Nosso segundo aulão, Despertar Cristão. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer aquele ritual do YouTube, que o algoritmo vai entender e vai encaminhar essa mensagem para mais gente. Então eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, para você deixar um like aí se você gostou. Se quiser comentar também alguma dúvida que tiver ficado. Mas o importante é você se inscrever, ativar o sininho das notificações para você ser notificado, porque nós pretendemos dar continuidade nesse canal e continuar falando a respeito desse assunto tão sério, que é a formação de crianças. E o que nós devemos fazer para formar uma geração saudável, uma geração capaz de sobreviver e de vencer e de prevalecer no presente século, né, que é um século que nós entendemos que será muito difícil. Então, apenas para nós recapitularmos o que nós falamos na aula anterior, ali nós citamos e demos muita ênfase a uma parte mais filosófica do nosso pensamento, vamos entender assim, né? Conceitos, como nós pensamos, o que nós entendemos como educação e o que nós pretendemos com esse canal, com essa via de comunicação aqui com vocês. Então, só para recapitular, vamos citar aqui as três correntes, as três ideias. Nós falamos muito sobre as ideias têm consequências e nós precisamos estar atentos às consequências dessas ideias para poder nos protegermos, para poder estar atento com o que está acontecendo com as nossas crianças. Em uma guerra, em uma luta, uma batalha, duas coisas são primordiais. A primeira delas, nós precisamos conhecer a nós mesmos, conhecer quem nós somos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nesse dia de hoje. Mas a outra importantíssima é conhecer as estratégias do inimigo, conhecer o inimigo, o que ele está pretendendo fazer contra nós. E nós falamos muito sobre as ideias que foram implantadas e como elas têm se desdobrado, como elas têm se repercutido em nosso ambiente, inclusive no ambiente cristão. Então, vamos voltar aqui. Nós falamos do nominalismo. O que é o nominalismo? O nominalismo é aquela doutrina filosófica que vai menosprezar ou vai rejeitar a ideia de valores universais e vai se afastar desses valores universais que sejam também transcendentais. Os valores que eles não são mais entendidos como algo superiores à própria humanidade, mas que estão dentro e são subalternos ao próprio homem. Então, nós, para título de ficar bem exemplificado, nós comentamos que dentro do nominalismo, se alguém acha algo belo, ele não está falando algo a respeito do ser observado, mas sim do sentimento ou da reação que ele tem ao observar aquilo. E isso está em contraste ou está em oposição com o que foi, inclusive com a doutrina cristã, né, que fala que a verdade, que o belo, que os universais, eles estão anteriores, eles são superiores e eles são apartados do homem. E cabe ao homem compreendê-los, alcançá-los e visualizá-los e viver com base nisso, né? Mas, dentro do nominalismo, isso é visto como algo interno ao homem. E nós percebemos, então, que uma vez que você abraça o nominalismo, você vai estar também, por consequência lógica, sendo direcionado a um relativismo. Porque se esses universais não existem e, na verdade, os valores são apenas nomes que nós damos para representar a nossa visão a respeito das coisas que nós vemos, cada pessoa tem a sua própria visão. E se cada pessoa tem a sua própria visão, vai aparecer aquela ideia linda, tão falada sobre cada um tem a sua verdade. Não tente impor a mim a sua verdade. Cada um acredita naquilo. E aí vai vir aquelas máximas de que política e religião não se discutem. E todas essas ideias que acabam levando a consequências muito mais graves e muito mais prejudiciais do que nós costumamos imaginar a princípio. E nós vamos aqui apresentar uma delas, que é aquela que nós vamos nós vamos combater com mais afinco
e que eu acredito que eu tenho já uma certa experiência, inclusive, dentro da minha própria casa, da minha família, em trabalhar e tentar buscar resolver esse problema específico que nós vamos comentar ao final dessa live. Então, do realismo, ou melhor, do relativismo, nós vamos chegar então a um liberalismo, porque agora as coisas são relativas a cada ser humano. Então, se não existe uma verdade externa a mim, ela é interna, eu domino ela. Então, se eu domino ela, eu não me submeto mais a ela. Sou eu quem faço. Então, o que é honestidade? Honestidade é, se eu acho que isso é honesto. Então, eu sou livre, eu não preciso mais me sujeitar às imposições que a sociedade coloca sobre mim para dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou agora livre de tudo isso. E aí o homem moderno abraçou enormemente essa ideia do liberalismo. Por quê? Porque dentro dela ele se sentiu livre para fazer o que quisesse, né? Sem prestar contas a ninguém. Afinal de contas, não existe alguém do outro lado, ou alguém superior, ou uma entidade eterna, uma entidade que seja fora dessa matéria. Tudo está contido na matéria, tudo é uma questão apenas de relações físicas e nada existe de transcendente. Logo, eu sou livre para fazer o que quiser. E é o que acontece mesmo. O problema é que é o que vai gerar isso, né? Aí nós citamos na aula anterior que esse liberalismo, que pensa que aparentemente vai nos dar liberdade para sermos o que quisermos, nos conduz a uma escravidão. Porque se eu não tenho mais um algo externo a quem eu me dobro, a quem eu me submeto, uma verdade externa a quem eu submeto, como eu posso convencer alguém sobre algo? Eu não posso convencer ninguém de nada. Mas a sociedade demanda que as pessoas que estão unidas ali naquela sociedade estejam de acordo com algumas coisas, né? Nós precisamos estar de acordo com algo. E aí vão surgir, então, as formas de conseguir esse acordo. Qual seriam? Só existem duas possibilidades. A força, ou seja, por meio da implementação de um poder coercitivo, ou a manipulação através da condução da mente, do marketing, através da propaganda. E aí eu posso fazer o que eu quiser. Então nós citamos que isso é uma coisa muito antiga, desde os sofistas já faziam isso, nós citamos até a Bíblia para falar que em Gênesis nós vemos isso lá no momento da queda, quando a mulher é enganada pela serpente, e depois o homem também, da mesma forma, que não tem essa de que a mulher foi enganada. O homem também foi enganado, porque o homem também tinha o dever de conhecer isso. Então, o casal foi enganado ali. Bem, isso foi o que nós falamos na aula 1. Vamos entender, então, como que esse conceito ele vai se manifestar, então, mais praticamente, e nós vamos aqui analisar um pouco sobre a educação, porque é o nosso foco nesse canal. Nós queremos conversar a respeito de educação de crianças e eu quero trazer aqui algumas informações a respeito desse propósito tão elevado que você, como pai, tem. Você tem o dever de educar o seu filho. Eu não estou dizendo que você tem que tirar da escola e educá-lo em casa. Isso não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é sua obrigação guardar os seus filhos. Se você vai buscar ajuda na escola, se você vai buscar ajuda na comunidade, ajuda na igreja, aí é outra história. Mas a sua obrigação como pai, o seu chamado como pai, é prover educação, fazer com que seu filho seja preparado para o que ele vai enfrentar no mundo. E o que ele vai enfrentar no mundo é muito mais do que uma luta, uma batalha por encontrar um emprego. Encontrar um emprego vai ser a coisa mais simples que ele vai ter que fazer, porque daqui em diante as coisas tendem a ficar pior. Ah, você é um alarmista. Não. Nós estamos vendo o que acontece no mundo. Existe uma tendência de decair. Isso é anunciado na Bíblia. Isso é anunciado lá nas profecias. Inclusive, só para ter um exemplo, Daniel fala muito sobre isso lá na história da estátua do rei Nabucodonosor. Você vai ver lá que é a cabeça de ouro, aí vai diminuindo a preciosidade dos materiais, ouro, prata, bronze, até que chega em barro, ferro e barro. E ali ele é destruído e é implantado um reino celestial, que é o reino de Deus. Mas o reino do mundo ele vai decair. E enquanto nós estivermos aqui nesse reino, nós vamos ver essa decadência.
e nós vamos ter que estar dentro deste mundo e ser luz e não nos deixar contaminarmos por este mundo que decai, que está decaído e mantém-se caindo. É uma queda sem fim. Então nós precisamos então estar alicerçados nessa verdade. O liberalismo, então, ele vai propor a liberdade ao homem de fazer o que ele quiser. Bem, se você pode fazer o que você quiser, o que você escolheria fazer? Você escolheria acordar cedo e trabalhar? Você pode fazer o que você quiser, você escolheria acordar cedo e trabalhar, ou você escolheria dormir até mais tarde e, se pudesse, nem sair de casa e ir só para as festas? Você escolheria educar seu filho entregando-se plenamente a ele e a sua formação? Ou você escolheria entregá-lo, terceirizar essa educação? Qual que é mais fácil? O que as pessoas costumam escolher? As pessoas costumam escolher, costumam não, né? As pessoas escolhem o mais fácil. É sempre assim, as pessoas sempre vão escolher o mais fácil, porque nós vivemos nessa regra. E nós precisamos, então, de quebrar essa tendência natural. Qual é essa tendência natural? Do homem, da nossa matéria, da nossa consciência. Essa tendência natural, ela só é quebrada se eu tiver em mente algo maior do que algo maior do que eu. Se tudo se limita a mim, eu vou querer apenas o prazer. E esse prazer vai gerar no futuro uma tristeza sem fim, porque ele não tem base em algo superior. Então, só para a gente cai então no niilismo, né, que é aquela ideia de que tudo acaba, nada tem sentido, tudo é morte, tudo é sem sentido no mundo. E, de fato, será sem sentido se nós desprezarmos esse caráter transcendente. Então, quando nós fizemos isso lá no nominalismo ainda, chegamos no liberalismo aqui, nós estamos agora fazendo escolhas que beneficiam o prazer. Qual que é o nome que nós damos para isso? Nós damos o nome de hedonismo. Hedonismo é você viver uma vida que busca felicidade, prazer, contentamento, retorno rápido, retorno fácil. Então nós fazemos o quê? Fazemos o que é mais fácil. Isso vai dar bons frutos no final? Não. Mas nós não acreditamos que tenha um final. Nós não acreditamos que tenha algo a mais no final. Então, tudo bem. Por isso que foi importante aquela aula anterior, porque eu quero te convencer de que existe algo importante no final. Porque senão nós vamos realmente cair nesse hedonismo. E nesse hedonismo, dentro da educação, como ele vai se manifestar? Ele vai deformar a educação. Porque a educação vai passar a buscar coisas mais baixas do que elas poderiam estar buscando. Então, a educação, e aqui eu quero deixar para você esse princípio, como cristão, eu acredito nisso. Eu acredito que formar uma criança, educar, tem que ter um princípio, tem que ter um motivo. Por que você educa? Qual é o objetivo da educação? Muitos, quando você pergunta isso, eu fiz esse exercício lá na minha rede social, quando você pergunta qual é o objetivo da educação, eles vão dizer formar um cidadão consciente, eles vão dizer capacitar para o mercado de trabalho, eles vão dizer formar um pensador, alguém que pensa de forma criticamente, ou seja, criar um pensamento crítico. É isso que nós estamos acostumados. Tudo relativo às coisas deste mundo. E eu quero dizer para você que o verdadeiro sentido da educação é a santidade. O que é a santidade? A santidade é buscar a verdade, viver na verdade e viver pela verdade. Que verdade? A verdade que está em mim, que é intrínseca ao ser humano? Não. A verdade que é superior e transcendente. Não existe uma educação verdadeira se nós não estivermos alicerçados nos princípios que vêm do alto, naqueles princípios que foram negados lá no nominalismo. Por isso que é importante falar sobre nominalismo para poder entrar no tema da educação. Nós vivemos uma educação hedonista, uma educação que aparta o transcendente, que é totalmente voltada para a matéria. Porque nós costumamos a dizer o seguinte, olha, tudo é aqui, tudo é agora. Então o que importa? Importa se você vai conseguir um bom emprego. Se você conseguir um bom emprego, passar no concurso, ótimo, a sua vida está finalizada. Mas o que nós vemos hoje, eu como pastor, eu vejo isso. Você encontra jovens
que já se formaram, que conseguiram um bom emprego, e quando você senta para aconselhar esses jovens, ele queria outra coisa. Ele queria ter uma família. Você conversa com jovens também, formados, com emprego, concursados até, que não estão satisfeitos, e aí eles trocam de profissão, eles se encantam com a possibilidade de mudar de profissão. Por quê? Porque aquilo não é suficiente para satisfazer. Por quê? Porque a educação dele foi baseada em algo que não contempla o transcendente. E você precisa estar atento a isso. A educação do seu filho precisa se preocupar com o transcendente. Outra característica que vai aparecer quando nós abraçamos esse nominalismo e chegamos até uma educação totalmente voltada para a busca do prazer, é que não faz sentido fazer algumas coisas que fazem parte da educação, que são a base da educação. Vou dar um exemplo. Você acha que faz sentido uma criança gastar ou dedicar tempo para memorizar informações? Esse é o primeiro exemplo que eu quero dar, porque esse aqui é o grande ponto que eu vou falar para vocês. E é o ponto que será a chave para a transformação da educação da criança. Você entender que a memorização ela é o princípio estruturador do conhecimento. Se você não consegue memorizar informação, você não consegue aprender nada. O seu filho tem dificuldade de aprendizado, não é por causa... Eu estou aqui dizendo generalizado, porque se tornou o grande norte hoje, né? Ah, meu filho tem problema de TDAH, meu filho tem problema de déficit de atenção. É assim, né? Todas as crianças que têm alguma dificuldade de aprender algo, elas são rapidamente diagnosticadas com algum transtorno psicológico. É claro que existe, eu não estou negando a existência de nenhum deles. Eles existem e eles são graves e eles precisam ser tratados. Mas existe sim também um diagnóstico muito exagerado a respeito disso. Muitas vezes estamos pensando que estamos tratando de TDAH e é simplesmente uma base mal formada. Muitas vezes o seu filho não consegue aprender simplesmente porque ele não foi educado a decorar, a memorizar informações. O princípio fundamental, estruturador da educação, do aprendizado, é memorizar. Você consegue conceber que alguém possa tocar violão sem ter memorizado as notas? Você consegue conceber que alguém seja capaz de repetir uma sinfonia, assim, aprender um instrumento sem ter memorizado aquelas notas? A memória, ela é o princípio estruturador do conhecimento. É pela memória que nós começamos a estruturar um conhecimento. Uma coisa interessante, olha, tenta começar a contar uma história para alguém dizendo assim, olha, sabe aquele negócio? Aconteceu uma coisa estranha e aquele trem está totalmente diferente. Você entendeu o que eu falei? Sabe quando você vai contar uma história para alguém e falta a palavra e aí você solta esse tipo de frase que eu falei agora? Imagina que nós estamos esperando que crianças sejam criativas e não estamos dando para elas nenhum elemento para ela formar suas frases, para ela criar. Ela tem que criar tudo do zero. E aí falta os elementos construtivos do conhecimento. Falta a organização para ele poder fazer isso. Por quê? Ele não aprendeu a memorizar. E por que ele não aprendeu a memorizar? Porque nós fomos convencidos de que memorizar é algo extremamente cansativo e maçante. E até certo ponto sim. Tentar forçar a sua mente, eu tenho que guardar aquela informação. Agora eu tenho facilidades, né? Eu não preciso decorar nenhum número de telefone porque o meu celular guarda todos eles. Não preciso memorizar nem o meu próprio telefone celular. Quantas pessoas têm salva no seu próprio celular o seu número, né? E aí nós fomos desprezando a memória, mas nós deixamos de aprender as coisas quando nós fazemos isso. E nós fizemos essa escolha porque ela nos foi conveniente, porque nós acreditamos que nós temos que fazer apenas aquilo que nos dá prazer. E sabe o que é mais estranho de tudo isso? Se você olhar para uma criança
ela tem prazer em memorizar. Mas você não tem. Para você é difícil. E você projeta isso na criança. A criança não sente repulsa pela memorização como nós sentimos. A criança não sente essa repulsa. Você conta uma história para ela, ela quer que você conte de novo. Se você é pai, eu te desafio. Você já contou uma história, leu um livro para seu filho, e ele nunca mais pediu para você ler aquele mesmo livro de novo? A minha filha de 3 anos, ela pede para eu ler o mesmo livro 2, 3 vezes por dia para ela. Ela sabe a história de cor. A partir da terceira vez, ela começa a repetir enquanto eu estou falando. E ela quer ouvir aquela história de novo. Porque ele está numa fase da vida dela que o conhecimento ele vem pela memorização. Eu disse que nós precisamos conhecer as táticas do nosso inimigo, certo? E também precisamos conhecer a nós mesmos. Quando nós abraçamos aquelas ideias que nós falamos na aula passada, nós abraçamos também uma antropologia totalmente equivocada. O que é isso? A forma de nós entendermos o homem enquanto homem está equivocada. O homem não é apenas matéria. O homem tem vários outros elementos. E uma das coisas que está equivocado no entendimento de muita gente a respeito de seus filhos é de que ele precisa ser criativo, de que ele a criança é criativa, a criança não tem traves na sua criatividade. É preciso deixar ela explorar o mundo e simplesmente ela vai criar e vai aprender e ela vai conseguir conceber as coisas sozinha. Não, a criança precisa ser direcionada. A criança tem muito mais aptidão para memorização do que para entendimento. Ela está na fase de memorização, faz parte do processo de aprendizado. Antes dela tentar tocar uma nota, antes dela tentar tocar uma música, uma sonata, qualquer música que seja, ela precisa decorar as notas. Ela precisa decorar as notas. E nós não estamos abrindo espaço para a memorização das notas e esperamos que elas toquem as melhores melodias. Bem, o que ela vai conseguir tocar será músicas sem arranjo, sem nota, sem compasso. Ela não sabe o que é isso ainda. Você não ensinou para ela. Você espera que ela toque uma música, ela vai tocar um funk. É isso que vai acontecer. Ela vai tocar um funk. Por quê? Porque você não deu a ela as ferramentas. E eu estou aqui para dizer para você que parte do despertar cristão é entender que nos foram vendidas ideias equivocadas a respeito do que é a realidade. E por abraçar essas ideias, achando que elas nos beneficiariam, nós estamos sendo prejudicados. E, consciente disso, o nosso inimigo tem trabalhado de forma muito eficiente em colocar na mente delas aquilo que ele quer. Nós não colocamos na mente das nossas crianças aquilo que ela precisa de verdade. Vem o inimigo e coloca a sua sementinha ali. E aquela sementinha vai germinando. E ele sabe que ela precisa memorizar. Veja, muitos perguntaram também lá na rede social, no Instagram, a respeito de desenho animado. Veja, é uma das grandes controvérsias que existe, se desenho animado é bom ou é ruim. O que eu posso dizer? A boa parte dos desenhos animados são uma forma do inimigo fazer o seu filho memorizar o que ele quer que ele memorize. Porque ele sabe que naquela fase a criança está memorizando. E aquelas memórias colocadas lá na primeira infância, elas vão nascer, florescer lá na adolescência como um conceito cristalizado. E eles não serão positivos para você. Eles não serão positivos para você. O nome que nós damos para isso, às vezes as pessoas confundem muito e ficam muito perplexos quando tentam explicar isso. Formação do imaginário. O que tem na mente do seu filho? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, diz o seguinte, olha, o homem bom tira do bom tesouro que está no seu coração coisas boas. Já o homem mau, do mau tesouro que está no seu coração, tira coisas más. A questão aqui é, o que nós colocamos no nosso coração para formar o nosso tesouro? Nós deixamos que o inimigo coloque as ideias dele. E depois, quando nós vemos os adultos
agindo, nós esperamos que eles ajam como pessoas santas. E não vão. Se existe dentro daquele tesouro más coisas, as ações serão más. Então, essa segunda live, ela fala sobre isso. E é sobre isso que nós vamos falar nesse canal. Nós vamos falar sobre memória, nós vamos falar sobre processo de educação, nós vamos falar sobre o que é importante ser memorizado. Veja, seria ótimo que se a criança memorizasse todas as... Tem tantas coisas para as crianças memorizarem, na verdade, né? Mas um processo educacional, nós temos que entender que nosso tempo é limitado. O que é a coisa mais importante para você memorizar? O que você tem que memorizar primeiro? Qual seriam essas coisas? É a palavra de Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que eu quero falar para vocês é como fazer isso. Vamos lá. Como funciona a memória? Vamos entrar um pouco nisso aqui. A memória, ela é seletiva. A primeira coisa que é seletiva. Porque nós sabemos que a nossa mente, Deus, quando projetou a nossa mente, Ele sabe que a quantidade de informações que existe no mundo, ela é infinita. Nós não temos capacidade de juntar todas as informações. Então, nós só memorizamos aquilo que tem algumas características. A nossa memória, ela funciona como um filtro para o que nós vamos pensar. E esse filtro, ele tem alguns mecanismos. Um desses mecanismos é o encantamento. Ou seja, o que eu memorizo? Aquilo que me encanta. Aquilo que chama a minha atenção. Aquilo que eu gosto no sentido de aquilo que me atrai. O que você está deixando atrair? Seu filho está sendo atraído pelo quê? Todos os programas de TV, todos os jogos, eles têm muita consciência do que eles estão fazendo. O Instagram, a rede social, ela sabe muito bem por que ela escolhe aquelas cores, ela sabe muito bem por que ela escolhe aquela música, ela tem muita plena consciência de por que ela escolhe cada um dos elementos que compõem a apresentação daquele conteúdo. E você, quando você tenta apresentar os conteúdos para o seu filho, você escolhe bem como fazer isso? Nós precisamos entender isso. É preciso ter aquilo que nós chamamos de beleza. A beleza é o que atrai o homem. Só que existem falsas belezas. O que é essa falsa beleza? A beleza é aquela que atrai, a falsa beleza é o que a gente poderia chamar de uma beleza sedutora e não encantadora, né? Essa beleza sedutora, então, colocando esse conceito aqui para exemplificar, é aquela que te conduz para o erro, para a perdição. Já a verdadeira beleza te conduz para a verdade. Então, você vai perceber que toda essa nossa conversa até aqui nesse ponto, ela passa a ter uma explicação muito concreta do que eu quero dizer para você. Veja, você não conseguirá nunca conduzir o seu filho por uma educação verdadeira se não existe verdade. Se aquela ideia lá do nominalismo foi abraçada e a verdade é qualquer coisa que está dentro da criança, basta tirar essa verdade de dentro dele, não precisa educar. É só tirar essa verdade de dentro da criança. Se tudo é relativo, né? Então não existe beleza. Então como que eu vou conduzir ele à memorização? Então, é por isso que toda essa nossa conversa aqui foi importante para te despertar para o valor do que eu estou apresentando aqui para você agora. E agora eu quero dizer para você isso. A dedicação com seu filho entre 2 e 5 anos, no que diz respeito à memorização, fará toda a diferença no seu crescimento. E aí é quem encontra. Sabe aqueles objetivos que eu falei logo anteriormente, que eram objetivos pequenos, de melhor emprego, de ser um bom cidadão? Todos esses objetivos, eles são alcançados quando você alcança um objetivo superior da santidade. Quando você coloca como objetivo real da educação do seu filho, fazer dele uma criança melhor, uma pessoa boa, uma pessoa santa, que é o resumo de tudo isso, o seu objetivo é formar na alma do seu filho a santidade, conforme estabelecido nos parâmetros de Deus. Se você fizer isso, ele será um bom profissional, ele será um bom cidadão,
ele será um bom esposo, uma boa esposa. Todas essas coisas elas são alcançadas. Agora, se eu foco apenas nas pequenas coisas, o maior não vem por inércia. As coisas grandes não vêm por inércia. As coisas grandes, como eu disse lá no começo, a nossa tendência é escolher o fácil. E o fácil leva à destruição. As coisas grandes precisam de sacrifício, precisam de trabalho, precisam de dedicação. E a memória é isso. Vamos recapitular então para nós concluirmos esse aulão? E eu vou concluir com o nosso convite. A memória, ela é importantíssima para que nós possamos construir e formar o caráter de uma criança. Por quê? Porque a memória é o princípio estruturante do conhecimento. Sem memória, você não consegue estruturar o seu conhecimento. A memória, ela trabalha criando espécies de gavetas na sua mente. Ela não é simplesmente informações que entram. Elas entram e elas entram de forma organizada. Outro ponto importante, a memória ela é seletiva. Por ser seletiva, você precisa, ela escolhe o que vai ser guardado. E como que ela escolhe? Ela escolhe com base na emoção, com base na beleza. Aquilo que faz o quê? Aquilo que me encanta, aquilo que me atrai. A educação, então, deve ser baseada no encantamento da criança. A criança tem que querer aquilo, tem que gostar daquilo. E, pasmem os pais, é natural que as crianças gostem de ser educadas. É natural. As crianças gostam de memorizar. O problema é que nós não gostamos e nós nos irritamos quando elas estão decorando. Somos nós que não temos paciência. Me perguntaram durante essa semana na rede social a respeito de telas. O que fazer quando a criança tem muitas telas, está viciada em telas? Eu respondi o seguinte, que eu não conheço nem... As telas não são problemas das crianças. As crianças estão envolvidas no problema, sim, mas não é um problema de criança. A criança não consegue comprar um celular, pagar a internet, pagar o Wi-Fi, pagar energia elétrica. Tudo isso é um problema de pais. Que tipo de pais? Muitas vezes, pais que escolhem o mais fácil. Escolhem o quê? Escolhem não se esforçar para serem protagonistas na educação. Quer dizer que todo pai que entrega, está dizendo que todo pai que entrega um celular na mão do filho, ele não gosta do seu filho? Eu estou dizendo que educação do filho exige um esforço. Exige um esforço. E você pode sim usar a tecnologia, mas se você não tiver com a sua mente bem alinhada em tudo isso que nós falamos aqui até hoje, você vai correr esse risco de estar alienando o seu filho de você mesmo, ou seja, promovendo separação entre você e seu filho. E isso vai florescer quando ele estiver na sua adolescência, na sua juventude, nos períodos mais críticos da sua vida. Então, a memória é aqui o mote desse canal, e é sobre isso que nós queremos falar com você. Eu quero te convidar a começar essa jornada conosco aqui nesse canal no YouTube. O nome é Pastor Eduardo Rocha, é o meu nome. Eu vou estar promovendo e divulgando conteúdos semanais, e se você tiver interesse real em formar filhos que sejam melhores e que sejam aptos a viver em um mundo que está em decadência, você nos segue. Não custa nada, 100% online, 100% gratuito, e você nos acompanha nessa jornada comentando sobre esse assunto tão importante e tão negligenciado por tanto tempo. Um abraço e seja conosco sempre.